Fala concurseiro aqui do Doutor Concursos e canal do professor Arnaldo Vieira. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam se cuidando, porque não tá fácil, hein, gente? Que situação que a gente tá passando. Olha, e a gente tem tratado nos vídeos exatamente essa questão aí das contaminações, do aumento de números, mas ninguém imaginou que a gente ia chegar na situação que a gente chegou. Bom, vamos começar o vídeo pedindo então para você já deixar o joinha, deixar esse joinha caprichado para nós, se inscrever no canal e comentar aqui, tanto no canal da Doutor Concursos, quanto aqui no meu canal do professor Arnaldo Vieira. E a gente fica muito feliz pela recepção que vocês estão tendo. Inclusive, vou fazer uma homenagem aqui, olha, a Eliana Teodoro, que escreveu lá na página, nos comentários, no canal da Doutor Concurso, escreveu assim: professor, eu sou aluna do Doutor Concursos e foi onde tive contato a primeira vez com suas aulas. Adorei. Gosto muito da forma como você comenta as notícias, explanando vários pontos para formarmos a ideia como um todo e assim por diante. Vocês poderem estudar. Gente, que legal que essa recepção está sendo positiva para vocês. É exatamente esse o nosso objetivo, que vocês vejam os vídeos, tá? Assistam, anotem, porque os concursos que vão vir, a maioria, se não a totalidade deles, vão ter atualidades e vocês vão precisar estar por dentro do que está acontecendo, tá legal? Muito obrigado, Eliana. Puxa vida, a gente ficou muito feliz com o teu comentário, tá? E pessoal, se você estiver assistindo e quiser também que eu leia o seu comentário, escreve aí, faz um comentário com a gente. Pode xingar, pode falar bem, o que você achar legal. Traz aí um comentário que a gente vai ler aqui para você e citar você. Beijo, Eliana. Muito obrigado. Bons estudos, tá legal? Vamos para o âmbito nacional. Eu já falei disso nos vídeos anteriores, tá? Inclusive, dei até um pouco de destaque, porque eu falei de algumas ações que foram feitas no combate, alguns órgãos, inclusive como o PROCON, por exemplo, que fez um trabalho de combater o vazamento das informações, mas na semana passada encontraram o hacker que foi responsável, pelo menos segundo as investigações da Polícia Federal, o hacker que foi responsável por vazar os dados de quase 223 milhões de brasileiros. Os meus dados foram vazados, os seus provavelmente sim. E até fiz uma brincadeira, né? Porque a gente olha pela quantidade de habitantes que o Brasil tem e a quantidade de dados que foram vazados, você fala, puxa vida, né? Teve gente morta que teve dados vazados? Sim, teve gente morta que teve dados vazados. E esse é o perigo. A utilização indevida desses dados. Que tipos de dados foram vazados? Nome completo, CPF, o RG, o telefone celular, que inclusive é o que mais é utilizado pelos bandidos aí para conseguir aplicar golpes, ou para más empresas de telemarketing entrar em contato com você e ficar azucrinando a sua vida com aquelas ligações, vendendo coisas que você não quer, certo? Além de outros dados, como o CPF, o RG, o endereço, seu comprovante de renda, essas informações todas na pessoa física. Nas pessoas jurídicas, a situação é um pouco mais complicada. O CNPJ, o contrato social, o capital de giro da empresa, essas informações todas foram vazadas. O grupo societário, quem fazia parte daquelas empresas e os dados particulares dessas empresas. Enfim, todos esses dados foram vazados por conta desse hacker. A gente não vai citar o nome dele aqui, mas o apelido é o Vanda the God, era o nome que ele usava dentro dos meios aí da Deep Web, etc. Mas o fato é que essas informações foram investigadas pela Polícia Federal, chegaram até esse cara e descobriram que, inclusive, ele foi responsável por vários outros ataques. Ataques, inclusive, esses que aconteceram no ano passado, no TSE, que dificultaram, inclusive, o resultado das eleições. Ataques que foram feitos a entidades públicas. Ele chegou a ser preso, inclusive, em 2019 e foi solto. Ou seja, é o tipo daquele negócio que você tenta evitar, mas não tem como. E qual que é a grande razão disso? É você vender os dados, vender essas informações primeiro. Fica meio que, nesse caso aí, no universo digital, é fazer com que a pessoa seja meio que respeitada num universinho, num microcosmos, onde eles estão vivendo, que no caso é a Deep Web. E depois vender esses dados através de criptomoedas, que foi em grande parte por onde a investigação chegou nesse cara. E o que seriam essas criptomoedas? Os bitcoins, por exemplo. Se a pessoa tem acesso a um mar de informações dessas,
de várias pessoas, de milhões de pessoas, e vende isso para empresas internacionais ou para grandes conglomerados de comunicação ou de telecomunicações ou até mesmo para bandidos, certo? Vende isso através de criptomoedas, porque é um dinheiro que você não tem como rastrear, é um dinheiro totalmente virtual e que ainda não tem uma grande regulação por conta das entidades públicas. Então, veja, as investigações levam a esse rapaz. Mas ele não é o único que foi investigado. Tem um outro cara que também foi preso, se eu não me engano, em Manaus, que também faz parte da rede. E assim vão desmontando esses sistemas, porque não é um só, tá? Isso não vai acabar tão cedo. O que é importante frisar é, essa informação é aquela típica informação pronta para cair no concurso. Até por uma questão de segurança, até para que vocês saibam exatamente o que é necessário para você proteger os seus dados, sejam eles dados confidenciais, bancários, dados pessoais, você precisa ter recursos, até mesmo no celular é possível baixar algum tipo de criptografia em 2 etapas no seu WhatsApp ou nas suas redes sociais para evitar que seus dados sejam vazados e suas contas sejam hackeadas. Então, o resumo da informação. Na semana passada, a Polícia Federal prende então o hacker que é acusado hoje como responsável pelo mega vazamento de dados que aconteceu em janeiro, no final de janeiro, começo de fevereiro, e que expôs aí quase 223 milhões de brasileiros. Entidades particulares, entidades privadas, dados de políticos brasileiros em geral, certo? Então é importante você frisar que a operação da PF prendeu esse cidadão. A segunda notícia, e ela vai estar um pouco ligada também com a primeira internacional que a gente vai falar, eu já falei sobre a variante P1 no vídeo, se não me falha a memória, de semana passada. Mas é importante a gente voltar a falar sobre ele. Por quê? Um estudo da Faculdade de Oxford, que inclusive é que está produzindo uma das vacinas, tá? Chegou à conclusão de que as vacinas que estão hoje no mercado, as existentes, inclusive a Oxford, a AstraZeneca, a própria Coronavac e a Sputnik V, que são as que estão aí sendo comercializadas e estão chegando no Brasil, são elas eficazes contra a variante P1, que é a variante amazônica, né? Da variante da Covid no território nacional em todo o Brasil. Porém, o índice de transmissibilidade dessa variante é muito mais alto do que as outras variantes que podem estar aí. Então é importante a gente frisar que é o seguinte, ela é menos resistente às vacinas, ou seja, as vacinas são mais eficazes, certo? Mas também você tem a possibilidade de ter uma segunda reinfecção por conta de estar em acesso com a P1, tá? É claro que a gente tem notado um aumento muito elevado dos casos de coronavírus em todo o território nacional. Nós estamos aí na terceira onda, mas essa terceira onda está vindo para arrebentar. Então, o que a gente sabe, em tese, sobre ela, né? Como que essa variante atua? E por que é que ela é tão contagiosa assim? Bom, os primeiros estudos aconteceram no Japão, quando o Japão fez uma testagem e descobriu que brasileiros que tinham acabado de chegar lá apresentavam essa nova variante da Covid, tá? Essa variante tem um surgimento na Amazônia, principalmente em Manaus. Manaus viveu um período caótico no final do ano passado, a gente acompanhou por aqui, você viu. Ela é muito mais transmissível, ou seja, ela tem a possibilidade, o vírus tem uma possibilidade de fazer uma conexão com as células por conta das spines, né, das espículas dele, dentro das outras células. Ele é capaz, inclusive, de infectar com mais agilidade. Mas ele tem menos poder de óbito, vamos dizer assim, e ele é mais suscetível às vacinas que existem. Bom, aí você vê no vídeo aqui como que é o combatimento, como que se combate. Combatimento não existe, mas como que se pode combater então? Ainda as recomendações são isolamento social, distanciamento, a diminuição da circulação das pessoas para ela ficar contida. Uma vez que esse vírus tiver contido naquelas pessoas que são contaminadas, ele for eliminado do corpo daquelas pessoas, não havendo transmissão, ele morre por ali. Ele não habilita a possibilidade de outras pessoas estarem infectadas. Na esteira disso, uma informação que eu tenho que colocar também nesse caminho, e que não entra bem diretamente aqui, foi exatamente o estabelecimento em várias cidades, do interior do estado de São Paulo, do lockdown, por exemplo, ou seja, o fechamento das cidades, a proibição de circulação de pessoas,
os estados que tomaram atitudes mais severas, como Minas Gerais, Ceará, a cidade do Rio de Janeiro também ameaçando fazer um lockdown no Rio de Janeiro. Outra informação importante, o prefeito da capital paulista, né, o Bruno Covas, dizendo que não tem como ele decretar lockdown em toda São Paulo, justamente porque não existe uma estrutura para trancar a cidade. Eles têm uma quantidade de guardas municipais muito pequena, enfim. Essas notícias todas que surgiram semana passada e que estão falando sobre essa questão da contaminação. Então, o resumo da ópera é o seguinte: a variante P1, que é a variante brasileira, tem sim um alto índice de contaminação e pode estar relacionada a esse aumento de casos que a gente tem tido nos últimos dias. Ponto 1. O ponto 2 é o seguinte: ela é menos suscetível às vacinas. Ou seja, quando você toma a vacina, ela, de uma certa forma, todas as vacinas combatem ela com mais facilidade. Por mais que ela seja transmissível, ela não está causando tantos óbitos quanto se supunha até então. Por quê? Porque as vacinas são eficazes em relação a ela. Porém, como nada é tão bom quanto pode parecer, em compensação, já no âmbito internacional, a variante britânica, essa sim é complicada de combater. E uma outra publicação que foi dita na semana, foi divulgada na semana passada pela revista Nature, causou muito medo na comunidade científica por conta das descobertas que foram feitas. Dizendo o seguinte, que a maioria das pessoas infectadas com a variante britânica tem uma possibilidade até 64% maior de morrer por Covid. É a variante britânica, não tem nada a ver com a P1. É a variante que foi descoberta em Londres, tá? Bom, em idosos do sexo masculino, né, com 85 anos ou mais, as chances vão de 17 para 25% de óbito se essa pessoa foi infectada com a variante britânica. Nas mulheres, o risco vai de 13 para 19. E o pior disso tudo é que essa variante já está circulando em território nacional. Então a gente tem a Covid e suas variantes. A P1, que é a variante nacional, inclusive já sendo, como a gente viu agora há pouco, combatida, que ela tem as vacinas têm eficácia contra ela. A variante britânica ainda não está totalmente descartada a possibilidade do não efeito das vacinas em torno da variante britânica, o que é se levar em consideração, porque a infecção e a quantidade de mortes que a gente pode estar tendo é sim por conta da variante britânica, tá? Esses dados foram reunidos, foram compilados no final do ano passado, com base nos estudos de óbitos que foram feitos lá no Reino Unido, na Inglaterra como um todo, e que tem trazido outros estudos agora, à atualidade, sendo publicados nas revistas científicas, que têm um grande respaldo científico como um todo. E que, de uma maneira geral, apontam que essa variante é sim também mais transmissível. Mas em relação a mortes, ela não estava totalmente muito clara. Esses números não estavam muito claros, certo? Na esteira disso aí também, uma outra informação que vem na esteira, mas é importante eu frisar, a BBC norte-americana fez uma publicação também interessante. Descobriu nos Estados Unidos o John Hinton, na verdade, que é um ser humano ultra resistente a todas as variações e a todas as contaminações da Covid-19. Ele é o portador de super anticorpos. Né? O sangue dele, inclusive, está sendo utilizado por pesquisadores norte-americanos para descobrir o que é que tem de especial nos anticorpos que estão presentes no corpo dele, que fazem com que o vírus não consiga aderir nas células que estão no corpo daquele americano, certo? E existem outras pessoas também, que sempre, em todos os casos de contaminações virais, acontecem essas situações. Pessoas que são muito imunes a algum tipo de doença ou que já são comprovadamente imunes a doenças em si. Mas o fato é que, agora, para você resumir a mensagem, tá? A variante inglesa, a variante britânica, ela chega a ter 64% a mais no risco de letalidade de pessoas que estão acima dos 85 anos, ou seja, pessoas que são na faixa acima dos 85, pessoas que são de idade e são no grupo de risco. E que, entre homens e mulheres, o aumento é gradativo. Dos homens sai de 17% para 25%, das mulheres de 13% para 19%. Essa variante já está em território nacional e ela continua sendo estudada.
O importante é que, tanto para P1 quanto para a variante britânica, o recomendável, a recomendação em todos os meios é fazer o quê? Fazer o isolamento social, fazer com que as pessoas diminuam a circulação e diminuam a contaminação, certo? Vamos para a última notícia do âmbito internacional. Aqui eu fiz um videozinho só para mostrar para vocês como que é, né, como que é um casal, uma filha visitando o pai que ficou contaminado com a variante e sobreviveu à variante. Mas é interessante só para a gente ilustrar. Bom, a última informação, e de uma maneira geral também dentro desse monte de notícias aí de saúde, a Espanha, o parlamento espanhol aprovou por 202 a 140 e poucos votos, aprovou a regulamentação, aprovou na verdade a aplicação da eutanásia para doentes ou para pessoas que estão com doenças crônicas, pessoas que estão com doenças extremamente degenerativas, enfim. A Espanha entra no rol dentro da União Europeia como quarto país a aprovar a eutanásia, inclusive com manifestações populares muito favoráveis a essa modificação na legislação espanhola. Por mais que as autoridades ainda executivas, ou seja, o primeiro-ministro espanhol e o próprio rei espanhol ainda não tenham se manifestado totalmente a favor dessa medida, a eutanásia sendo aprovada na Espanha, que é um país, inclusive, muito conservador em alguns aspectos, faz com que a discussão da eutanásia venha a campo e venha a ser alvo das questões de concurso que vocês vão prestar no âmbito internacional, tá? A eutanásia é o direito de um doente tirar a própria vida, seja de forma assistida ou seja através, de forma assistida, ou seja, um médico que vai lá injetar uma dose letal nele de analgésico ou de remédios que vão fazer ele ter a sua vida encerrada mais cedo, ou ele próprio ministrando quantidades de dosagens de remédios consegue tirar a própria vida. É o suicídio assistido ou auxílio à morte, como eles chamam, né? A eutanásia é um assunto muito polêmico, gera sempre controvérsias, tem um âmbito da religião, tem um âmbito jurídico em si, mas o fato é que a medida, sendo aprovada na Espanha, levanta várias questões que podem ser foco das perguntas de vocês nos concursos que virão por aí. Algumas regras têm que ser estabelecidas. Vou ler para vocês aqui para vocês terem uma noção de como que a Espanha regulou essa questão da eutanásia lá. Primeiro, a medida para ser aprovada, para ser aplicada, só pode ser feita para moradores espanhóis ou que residam, estrangeiros que residam lá há pelo menos um ano, certo? E que devem passar por uma avaliação médica e psicológica antes de ter o pedido aprovado. Primeiro ponto. 2. A medida tem que ser aprovada pelo médico da família e por um conselho de médico e juristas. O conselho de médicos analisa o caso da doença da pessoa, juristas também observam aquele caso, e se acontecer de ser aprovada, ela pode ser aplicada em centros ou até na residência, na casa dos pacientes. Os médicos podem se recusar. Eles podem dizer que não querem participar da morte assistida. Mas o governo então vai ter que providenciar um outro técnico para efetuar exatamente o acompanhamento desse doente para a sua morte assistida, tá? A eutanásia, ela não é somente uma exclusividade da Espanha, tá? Ela já existe aprovada na Bélgica, na Holanda, no Luxemburgo e no Canadá, que já aprovaram legislações relativas a isso. Em Portugal, nós tivemos aprovação pelo parlamento português no começo do ano, mas ainda não foi sancionado. O presidente de Portugal ainda não sancionou a lei. A mesma coisa aconteceu mais ou menos na Colômbia. O Tribunal Superior, o Tribunal Constitucional aprovou, mas ainda não houve uma regulamentação. E também, na Nova Zelândia, a lei foi aprovada, mas entra no final agora de 2021, então ela teve um vacatio legis aí bem grande. E em algumas partes, alguns estados americanos já é permitido, e na Austrália também, em alguns locais, a prática já é permitida. Ou seja, essa questão de tirar a vida, um doente que está em estado terminal, tirar a sua própria vida, vai levantar questões em todos os âmbitos, tá? Mas o parlamento espanhol, sinalizando positivamente, fazendo essa aprovação, faz com que outros países também da União Europeia abram a discussão além do que ela já está acontecendo, certo? Mas para alguns grupos religiosos isso é altamente contrário às normas religiosas como um todo. Existem aqueles grupos ainda que defendem a questão
da legalidade do fato do suicídio não ser um ato contra a própria vida, enfim. Há uma série de questões que vão ser envolvidas e aí as questões particulares de cada um, se aprova ou não. Mas eu quis trazer essa informação justamente para deixar claro para vocês que essas questões estão hoje dentro da pauta das informações atuais de todo o planeta que podem cair nos concursos que vocês irão prestar, tá legal? Pessoal, encerrando então a aula de hoje, já pedindo de novo para você deixar o joinha, se você não deixou, deixa agora, clica aí rapidão, inscrevam-se nos canais, comentem aqui o que vocês acham das aulas, se gostaram, se não, os comentários bem legais, e a gente agradece pela participação e pelos estudos de vocês, tá legal? Um grande abraço, a gente se vê semana que vem, todos com saúde, se Deus quiser, até lá!